Sejam bem-vindas e bem-vindos ao painel de notícias. O destaque de hoje é a busca pela perda de peso a qualquer custo, ou melhor, a um custo alto. Vamos falar das canetas emagrecedoras e como a justiça pode ajudar a diminuir esse custo. Confira. TRF da Primeira Região nega a prorrogação de patente da liraglutida. Em uma entrevista especial, saiba mais sobre propriedade intelectual. Começa agora. Fica comigo. Elas ficaram famosas nas redes sociais e viraram febre entre quem quer perder peso rapidamente. As chamadas canetas emagrecedoras prometem resultados sem muito esforço. Mas o que há por trás da promessa de emagrecimento rápido? Como anda esse mercado e por que ações envolvendo esses medicamentos estão chegando à justiça? É o que você confere agora na reportagem de William Nascimento. Pequenas, práticas e cada vez mais populares. Criadas inicialmente para o controle do diabetes do tipo 2, as canetas emagrecedoras caíram no gosto popular e têm sido cada vez mais procuradas por pessoas no Brasil e no mundo que buscam perder peso. Apesar da popularidade, seu uso depende de prescrição médica, inclusive com retenção da receita na farmácia. A ideia é coibir o uso indevido e garantir a segurança dos pacientes, conforme explica o presidente da Interfarma, a Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa, Renato Porto. Essas canetas, de fato, elas cobrem duas doenças hoje, né? Então, as pessoas que precisam dessas canetas porque são portadoras de diabetes e as pessoas que, de fato, têm obesidade. A utilização desses medicamentos deve ser feito com prescrição médica, com avaliação de um profissional de saúde, que vai determinar, de fato, a necessidade desse produto. E uma outra preocupação que nós temos é que o uso indiscriminado desse produto pode fazer com que as indústrias e todo o mercado mundial não consiga atender quem de fato precisa. Como é o caso do jornalista Leonardo Souza, que teve indicação médica para uso da caneta por um problema de saúde associado ao sobrepeso. Como tenho problema de pressão alta, problema cardiológico, né? E já tenho um stent, eu faço acompanhamento, né? Todo ano com o cardiologista. E o sobrepeso, né, cara, foi um dos fatores que mais prejudica a hipertensão, né? Então, colesterol alto também tenho. Então, assim, quando a cardiologista viu o sobrepeso, né, quer dizer, o peso bem mais alto do que o previsto, aí ela falou, pô, você tá há muito tempo assim já e tal, e sugeriu, né, a bariátrica ou então a caneta, né? A caneta é um modo menos invasivo, né? O GLP-1, molécula presente nas canetas, é um hormônio intestinal, liberado no corpo após as refeições. Ele exerce diversos papéis no organismo, como explica a presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes, Maria Edna de Mello. Ele vai em algumas regiões do corpo. Então, ele vai no pâncreas, onde ele aumenta a produção de insulina de uma forma glicose dependente, ou seja, ele só vai aumentar a insulina se a glicemia ela se elevar. Então, não é um medicamento que está associado a risco de hipoglicemia. E ele tem ação também no estômago, onde ele reduz o esvaziamento gástrico, e isso já é um fator para ajudar na saciedade, e ele também tem uma ação no sistema nervoso central, levando a uma diminuição do apetite, e, consequentemente, a pessoa vai comer menos, e com isso ela vai perder peso. Presentes há mais de 20 anos no mercado, os medicamentos à base do GLP-1 têm vários nomes, mas algo em comum, o alto custo. O tratamento chega a custar R$ 3.000 por mês, a depender da marca e da quantidade da fórmula indicada pelo médico. Claro que todo esse custo movimenta uma cadeia milionária, motivo pelo qual muitas empresas disputam esse mercado, às vezes até na justiça. Foi o que aconteceu recentemente em um caso julgado pelo TRF da Primeira Região. A sexta turma suspendeu a decisão que prorrogava até 2033 a patente da liraglutida, princípio ativo dos medicamentos Victoza e o Saxenda da farmacêutica Novo Nordisk. O relator do processo no TRF1, desembargador Flávio Jardim,
entendeu que a prorrogação da exclusividade patentária poderia manter o monopólio no mercado e impedir a entrada de versões mais baratas, prejudicando os consumidores. A decisão partiu de um pedido da farmacêutica EMS, que já possui registro na Anvisa e fabrica medicamentos à base da mesma substância. A decisão da sexta turma está alinhada a um entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, conforme ressalta a advogada especialista em propriedade intelectual, Aline Urban. Como a gente tinha, de fato, esse backlog do NPI, essa demora na análise das patentes, antigamente era concedido um tempo a mais. Então, passado ali os 20 anos, você tinha ali mais 10 anos, né, para aproveitar ali a exclusividade sobre a sua patente. A partir do momento que esse backlog também foi reduzindo, enfim, aquilo não foi mais fazendo sentido, e até para dar segurança jurídica, é 20 anos, é 20 anos, é 15 anos, é 15 anos, ali a duração da patente. A partir de 2021, isso acabou. Não existe mais esse prazo a mais. Então, para todas as patentes, esses efeitos dessa decisão, eles não retroagiram, mas nos casos dos medicamentos das vacinas, eles retroagiram. Como o pedido de patente da liraglutida foi iniciado antes de 2021, a Novo Nordisk pretendia que fosse aplicada a regra anterior, como explica a advogada da empresa, Ana Miriam. O que aconteceu foi uma demora excessiva incorrida pelo INPI para a concessão dessa patente, né? Especificamente a patente da liraglutida, ela demorou 13 anos para ser concedida. A partir do momento que a gente deposita, até a data da concessão, você tem uma expectativa de direito e não um direito efetivo. O que a gente busca não é a prorrogação, mas a recomposição do prazo que nos foi retirado. E o fato dessa decisão ter retroagido para a indústria de medicamentos. Mas o coordenador-geral de patentes do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPE, Sérgio Bernardes, explica que mesmo ocorrendo atrasos, tendo em vista que a autarquia recebe uma média de 27 mil pedidos de patente por ano, a decisão do STF deve ser seguida. Até 2021, a Lei de Propriedade Industrial, a LPI, ela tinha um dispositivo no parágrafo no artigo 40, que se por acaso o Instituto, né, o NPI, passasse de 10 anos para poder dar uma resposta sobre aquela patente, o prazo não seria menor do que 10 anos a partir dali. Então, você teria, em alguns casos do passado, nós passamos por situações em que algumas tecnologias tinham um tempo muito longo de análise, então ela ia ali com 11, 12 anos ser concedida, então era mais 10 anos daquilo. Aí acabava passando dos 20 anos do depósito. A área farmacêutica era uma dessas áreas que, pela própria estrutura dela, pelas estruturas que nós tínhamos na época, essa análise ela levava mais tempo. Mas em 2021, por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal ele julgou inconstitucional esse parágrafo do artigo 40. Então, todas as invenções, né, esses modelos de utilidade, todas as demais invenções, patentes de invenção, elas têm hoje 20 anos contados da depósito, independente da tecnologia. Na opinião de Aline Urban, o que precisa prevalecer é o interesse público. A gente precisa fazer valer a segurança pública. Então, né, justamente nesse caso em especial, foi utilizada toda a base dessa ADI do STF de 2021, muito bem justificada no processo, muito bem aplicada, e, obviamente, né, em razão aí da procura que a gente teve nos últimos tempos muito grande das canetas para emagrecimento, né, aumentou muito o custo, e teve uma escassez muito grande no mercado, que colocou em risco quem, né? Quem não estava buscando emagrecer, quem realmente depende do remédio, né, para a sua própria saúde, né? Que são os portadores aí de diabetes. Como é o caso do jornalista Leonardo Souza. Meu tratamento era previsto para 1 ano, eu consegui fazer só 4 meses devido justamente ao custo, né? Então é cara, né, essa caneta, não é barato, mas assim, o benefício, né, é muito bom. Eu fiz até onde eu pude, né? Eu acredito que se houvesse uma concorrência, esse preço, lógico, né, seria menor e o benefício para quem precisa realmente seria muito grande. A esperança, segundo Maria Edna de Mello, é que a concorrência possibilite que mais pessoas possam ter acesso ao tratamento.
É importante a gente lembrar que pelo processo de fabricação e pela logística, por ser uma medicação que precisa de ser acondicionada em temperaturas frias, que precisa de aplicação subcutânea, que não é qualquer forma de transporte, e mesmo a característica da molécula em si, é uma medicação que nunca vai ter um preço muito baixo, né. Então é uma medicação de alto custo e que com a competição comercial a gente espera que o custo reduza e com isso a gente consiga ter mais acesso à população. É o que também acredita Sérgio Bernardes, do INPE. O inventor tem o seu direito, presumido, porque ele, né, chega aqui e ele traz uma solução para um problema. A gente também tem que entender que esse produto precisa chegar e precisa chegar de uma forma acessível para todos. Por meio de nota, a EMS reafirmou que respeita integralmente o prazo de vigência das patentes e que todas as ações seguem o que prevê a legislação brasileira. A farmacêutica defende que o término do prazo de exclusividade é saudável para o mercado, por permitir que outras companhias desenvolvam versões equivalentes de medicamentos, ampliando a concorrência e o acesso a tratamentos eficazes e seguros. Propriedade intelectual é a proteção legal das criações da mente humana, como invenções, obras artísticas, marcas e desenhos industriais. Ela garante aos criadores o direito exclusivo de explorar economicamente suas obras por um período determinado. E isso vale para o direito autoral, que inclui obras literárias, artísticas, científicas e programas de computador, e também para a propriedade industrial, que abrange marcas, desenhos industriais, indicações geográficas e patentes. Mas bem melhor do que eu falar sobre esse assunto é acompanharmos a entrevista com a advogada Aline Urban sobre o tema. Confira a partir de agora. Doutora Aline, vamos começar pelo básico? O que vinha a ser uma patente? A patente, ela é um direito de exclusividade concedido a um titular que inventa algo novo e que possua não somente a questão da novidade, mas que possua também aplicação industrial, né? A patente, ela protege todos os investimentos que são realizados em pesquisa e desenvolvimento. Então, ela é um motor, né, para o desenvolvimento econômico e científico do país. E quanto tempo as empresas que fazem o registro de patente, elas detêm a exclusividade na produção e na comercialização de seus produtos? A patente de invenção, ela tem duração de 20 anos e o modelo de utilidade, ele tem um prazo de 15 anos, né? Aí você pode me perguntar o que é uma patente de invenção e o que é um modelo de utilidade, né? A gente pode usar o exemplo da caneta, por exemplo, uma caneta Bic, né? Então, o William foi lá e inventou a caneta. Né? E isso é uma patente de invenção. Não existia caneta no mundo, o William inventou a caneta. Aí a Aline foi lá e falou, poxa, quero colocar na minha bolsa, mas suja tudo. Eu inventei só a tampinha da caneta. A tampinha da caneta seria o que a gente chama de modelo de utilidade. É algo novo para algo que já existe. Então, a gente tem esses dois tipos de patente. E aí a gente pode ter questões né, que encaixam ali na patente ou no modelo de utilidade. Então, 20 anos para a patente, 15 anos para os modelos de utilidade. Nos últimos anos, o Brasil tem tentado reduzir o backlog. Explica para a gente o que é esse chamado backlog e como o INPE tem feito para reduzi-lo. O famoso backlog é nada mais do que a fila de espera dos processos que estão aguardando uma decisão, né, dentro do Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Antigamente, os processos de patente, eles tinham um backlog de em torno de 150 mil processos.
Atualmente, essa fila ela foi aí praticamente zerada. Eles passaram a utilizar diversas ferramentas, né, para acelerar o processo dessas decisões. Então, eles passaram, por exemplo, processos de tecnologia verde, tem uma redução do tempo ali do exame, concessão também para redução do exame para startups, para universidades, deram concessões em relação até a valores das taxas para pequenas empresas, né? Então, eles foram... também tem um programa que é o PPH, que é quando a gente tem uma patente que já foi concedida lá fora, você pode aproveitar esse exame aqui no Brasil. Então, eles foram criando diversas ferramentas, né, para acelerar, né, esses processos que estavam realmente com um prazo muito longo para serem analisados. E, então, assim, a diferença que a gente tinha lá era um processo de patente demorava em torno de 5 anos e meio, hoje a gente está em 3,5, 3 e 2 meses aproximadamente. Agora, doutora, quais seriam os setores que mais registram patentes no Brasil? Então, as campeãs, né, são as universidades, né, as universidades federais são as grandes campeãs, juntos também com o setor automotivo, elétrico, biocombustível, né, e que está bem de acordo aí com a nossa base econômica aí do Brasil, e também com a indústria farmacêutica. São os grandes destaques. A senhora poderia falar um pouco sobre a licença compulsória, popularmente conhecida como quebra de patente, e em que situações ela pode ocorrer? Se um medicamento ou uma vacina ela está com escassez dentro do mercado, e essa escassez fez que o preço dela aumentasse muito, né? O governo pode instituir, então, uma licença compulsória sobre aquele medicamento, sobre aquele fármaco ou sobre aquela vacina, e aí temporariamente é liberada, né, por um prazo limitado, que outras empresas fabriquem, né, mediante o pagamento de royalties. A patente ela é um instituto extremamente importante, né? Ela realmente fomenta a pesquisa e o desenvolvimento científico do nosso país, e o que deve ser entendido é porque quando algo que é uma emergência, né, algo que vai afetar a segurança pública e a saúde do nosso país, né, a gente vai ter essa mitigação desse direito, mas que fique claro, né, que não é uma regra, é realmente uma exceção e é sempre analisada de forma muito cuidadosa, né? Então, a gente não pode deixar milhões de pessoas que são portadoras de uma doença, né, sem um medicamento. Nós conversamos com a advogada especialista em propriedade intelectual, Aline Urban, a quem eu agradeço a oportunidade pela entrevista. Obrigada a você, William. Por hora, vamos ficando por aqui, mas você pode continuar acompanhando as novidades do TRF1 nas redes sociais. Estamos no YouTube, no Facebook e no Instagram. E na semana que vem eu estou de volta com mais uma edição do Painel de Notícias. Até a próxima! Tchau!